Olá a todos, muito boa noite a mais uma das nossas aulas. Hoje uma aula bem especial, viu? Hoje eu vou tentar aqui fazer uma aula bem bacana sobre uma característica bem importante dos seres humanos, que é, primeiro, a nossa reprodução, né? E também hoje nós vamos falar e entender, né? Entender o que muita gente não entendeu ainda no ensino médio, que eu sei disso. Por que eu sei disso? Porque eu só vim entender como era que ocorria a divisão celular a partir da nossa... a partir depois que eu entrei na faculdade, foi que eu vim ter compreensão do que era que significava essa coisa da divisão celular. Então, hoje, eu só sossego na hora que todo mundo disser assim, entendi. Mas não é só dizer entendi, não. É realmente ter entendido, certo? Porque esse é um assunto extremamente interessante, bom, certo? E eu queria que vocês prestassem atenção direitinho aqui na nossa aula de hoje, ok? Vamos lá, vamos começar aqui a passar os nossos slides, né? A gente vai ver hoje um conteúdo chamado de mitose e meiose, que são as duas formas em que as células do corpo humano elas se dividem, tá? Lembrando que a mitose ela ocorre nas células somáticas. O que são as células somáticas? São as células do corpo humano, de uma forma geral. Células musculares, células do tecido sanguíneo, células tecido cardíaco, células do tecido ósseo, células... gente, o link da aula está na descrição do grupo, tá? Então, vocês têm que se adequar a isso aí também. O link da aula está na descrição do grupo, ok? Pode avisar aí para Maria da Paz, que ela não está conseguindo entrar. Enfim, então, nós temos 99% das nossas células, elas fazem mitose, tá? E aquele 1%, como diz a música, né? E aquele 1% são células reprodutivas, tá? Quais são as nossas células reprodutivas? Espermatozoides, né? E o óvulo, né? Que é o ócito, antes dele se transformar lá no óvulo, tá? Então, essas duas não. Essas células reprodutivas, elas se dividem por meiose, enquanto o restante das outras células se dividem por mitose. Ficou claro? Ficou claro, gente, essa informação? Claro, professor. Pode repetir, por favor? Eu entrei agora, eu não consegui escutar. Então, vamos lá. Todas as células quase todas as células do nosso corpo, com exceção das células do tecido nervoso, lá os neurônios, eles não se reproduzem, eles são células estáveis, tá? Então, o 99% das células do nosso corpo, elas se dividem, tá? Elas entram no processo de divisão celular. E por que elas entram nesse processo de divisão celular? Porque elas precisam se regenerar, elas precisam... o nosso corpo precisa crescer, tá? O nosso corpo ele precisa se desenvolver. Então, elas entram nesse processo de divisão celular, certo? As células elas se dividem por duas formas. Ou ela se divide por mitose, ou ela se divide por meiose, tá? E dessas 99% das células, dessas células que eu citei agora, que se dividem, tá? Eu vou dizer que 98% delas se dividem por mitose. Células do nosso olho, células do nosso
do nosso couro cabeludo, tecido epitelial, tecido ósseo, tecido muscular, tecido cardíaco, enfim, todas as células, todos os nossos tecidos, tá? Eles se dividem por mitose. As únicas células que se dividem por meiose são as células reprodutivas, as células germinativas, certo? E a gente vai entender já já por que que acontece isso, certo? Então, lembrando, praticamente 98% dessas células, elas se dividem por mitose, ok? E por que isso, Teisso? Porque através da mitose, tá? As células, elas se dividem em células iguaizinhas às células que deram origem a ela. A gente viu na aula passada já uma introdução disso. Então, eu tenho uma célula, vou dizer aqui, estou sem... Deixa eu dar esse exemplo aqui. Eu tenho essas 3 canetas aqui, tá? Tenho essas 3 canetas aqui. Então, aliás, essa daqui não, essa aqui tá fora. Tenho essas 3 canetas aqui, certo? Essa caneta aqui, que é a caneta mãe, ela vai passar pela intérfase. O que é a intérfase? É a fase em que ela está se preparando para se duplicar. Certo? Na hora quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês param e fazem a pergunta, ok? Então, assim, a intérfase é a fase onde vai ocorrer a duplicação do material celular, certo? Vai acontecer a condensação dos cromossomos, ela vai se preparar para dividir, certo? Ela vai se preparar para dividir. E aí, o que que acontece? Ela vai se dividir por mitose, tá? Dividir por mitose. E aí ela se divide, certo? Gerando 2 canetas idênticas. Oi? Não entendi, Sam. Ela se divide formando células iguais a ela. Células iguais, iguaizinhas a elas. Por que isso? Porque, por exemplo, célula do tecido muscular, ela tem que dividir para gerar célula de tecido muscular, certo? Célula de tecido cardíaco, ela tem que gerar célula de tecido cardíaco. Então, por isso que elas são células somáticas, porque elas têm que gerar indivíduos iguais. Essa mãe tem que gerar indivíduos igualzinho a que ela era, certo? Ok? Isso ocorre na mitose, beleza? Okay. Tá bom? Então, assim, uma célula ela vai gerar 2 idênticas, tá bom? De uma célula, acabam gerando 2 células idênticas, tá bom? E aí, o que que ocorre? Na meiose é diferente, tá? Na meiose, ela vai acontecer a mesma coisa. Tá aqui a célula mãe. Aí nós temos a intérfase. Que é a intérfase? É o período de preparação para as células dividir. Aí lá vão ocorrer a duplicação do material genético, ou do material genético e do material celular, e aí ela está pronta para se dividir. Só que ela vai se dividir em meiose, tá? Vai se dividir em meiose. E aí o que que acontece? A meiose, ela vai gerar 4 células. Ela não vai gerar 2, ela vai gerar 4. E essas 4 células, elas vão ter cada uma diferente da outra. Certo? Por que isso acontece, Teisso? Porque na meiose, certo? Essa fase de troca de material genético ocorre exatamente para garantir
a variabilidade genética dos indivíduos. Porque se as células germinativas se dividissem por meiose, todo mundo era igual. Ninguém era diferente de ninguém. Todo mundo era igual. Tá dando para entender? Sim ou não? Tá sim, professor. Pronto. Então, assim, vamos lá. De acordo com a Bíblia, né? De acordo com a Bíblia, se Adão e Eva, né? Se Adão e Eva, como tiveram Caim e Abel, tivessem o espermatozoide do Adão com o óvulo da Eva, tá? Tivessem os dois ali fecundados, certo? Iam gerar indivíduos iguaizinhos a Adão. Caim e Abel era a mesma imagem e semelhança de Adão. E hoje, até hoje, para cá, embora eu seja muito parecido com meu pai, mas eu tenho diferenças genéticas, porque eu também carrego heranças da minha mãe. Embora meu filho seja muito parecido comigo, ele também recebe heranças da mãe dele. Então, nós não somos iguais, nós já somos parecidos. Tipo, essa caneta aqui, tá? Essas duas canetas, elas são parecidas, mas elas não são iguais. Essa aqui escreve numa cor mais dourada e essa aqui escreve numa cor mais prateada, certo? Essa caneta e essa, por exemplo, tá? Vamos lá. Embora essa caneta e essa, por exemplo, embora elas escrevam na cor preta, tá? Mas você pode ver que ela tem um corpo diferente e outro corpo diferente. Embora, me diz aí quem é o professor de vocês da disciplina de amanhã? A Nazaré. A Nazaré, né? Ela dá aula de quê? Ela dá suporte básico de vida e nutrição aplicada em enfermos. Pronto, vamos lá. Você acha que só tem uma professora de suporte básico de vida e de nutrição e enfermagem aí? Não, não tem. Existem outros professores também. Então, assim, o que eu quero dizer? Que vai existir uma variabilidade também em relação aos indivíduos, tá? Senão a gente gerava todo professor com tudo igual. Não muda nada. Já pensou que chato seria? Todo mundo igual, todo mundo clone? Né? Seria complicado. É por isso que existe uma crítica muito grande aos clones, porque eles não têm variabilidade genética. Entendeu? Só existe reprodução de indivíduos iguais. Ou não, José Vitor? Boa noite. Boa noite, professor. Se encaixa também aquela questão de parentes próximos, né, terem filhos, se encaixa nessa questão? Sim, mas por conta da herança genética que cada um carrega. A gente vai falar lá na frente, quando a gente estiver vendo a meiose. Aí vocês vão entender por que eles carregam essa herança genética. Ok, beleza? Professor, obrigado. Vamos lá. Então, vamos começar aqui. Oi, pois não. Boa noite. Professor, um exemplo, aquela ovelha Dolly. Sim. Ela foi no clonada. Ela foi conduzida com a célula somática adulta, foi isso? Exatamente. Certo? Pegaram uma célula somática dela, tá? Vamos lá, entender o que é uma fertilização in vitro e entender o que é uma clonagem, certo? Vamos entender o que é que significa essas duas coisas. Tudo é feito em laboratório, mas tem uma diferença entre as duas coisas. A fertilização in vitro, você pega o espermatozoide e um óvulo. Aí vocês fazem a fecundação no ambiente, né?
e depois pegam aquele ovo já fecundado e implantam, né, por uma inseminação, né, aquele óvulo no útero da mulher. E aí ela vai gerar o descendente. Houve variabilidade genética aí, porque esse indivíduo que vai nascer, ele carrega parte da herança do pai, do espermatozoide, e parte da herança da mãe, do óvulo. Tá? Então, ele não vai ser igual ao pai, ele não vai ser igual à mãe. Vai ter diferença por conta da divisão celular dos espermatozoides e dos óvulos, ok? Já a clonagem, você vai pegar uma célula, no caso, se eu não me engano, foi a célula da orelha de uma ovelha. E aí ele pegou uma célula somática, né, e conseguiu dividir essas células de uma forma em que gerou um indivíduo igualzinho à célula-mãe. Então, o indivíduo, a Dolly, né, foi gerada por uma ovelha igualzinha a ela. Inclusive, geneticamente também. Entendeu? Aí, nesse caso aí, entra no caso, a meiose, entra no caso a mitose, não é isso? Exatamente. E a meiose entra não, professor? Não, porque não houve variabilidade genética. Entendeu? Sim. Entendi. Não houve variabilidade genética. Só a variabilidade genética quando tiver células germinativas, células reprodutivas. Nesse caso, não. Então, obrigada. Por nada. Samela? Professor, no caso da cicatrização, entra a mitose, né? Isso, perfeito. Porque as células elas vão se dividindo para gerar um tecido igual àquele que foi lesionado. Samela, a tua mensagem... E tem outros que o áudio está ruim, é? Tá péssimo. Mas eu entendi, assim, palavras-chave eu entendi. Por que umas pessoas demoram mais a cicatrização do que outras? Individualidade biológica. Isso. Individualidade biológica. Tem gente que tem um teor de glicose um pouco mais no sangue, tem outro que tem uma quantidade de fibrinogênio, de fibrina um pouco maior no sangue ou um pouco menor. Isso vai variar muito. Tem gente que tem um número de plaquetas maior do que o outro, isso vai variar de acordo com cada indivíduo. Tá bom? Certo. Vamos lá. Então, assim, nesse processo aí da intérfase, como eu já havia falado, é o processo do ciclo evolutivo celular em que a célula aumenta o seu volume, né? Aumenta o seu tamanho e o número de organelas. Por quê? Porque se eu tenho, vamos dizer, 10 mitocôndrias nessa célula, tá? Deixa eu pegar aqui um negocinho para ilustrar. Vamos lá. Supondo que isso aqui é uma célula, tá? Essa célula aqui. E eu tenho 10 mitocôndrias nessa célula aqui, para eu dividir essa célula, certo? Em duas iguais, eu tenho que ter 20 mitocôndrias. Para quê? Para que cada uma tenha, quando fosse dividir, né? Quando fosse dividir, eu divida para ter 10 mitocôndrias nessa célula e 10 mitocôndrias nessa célula também, tá? Então, mesma quantidade de material genético, de material citoplasmático que eu vou ter nessa célula, eu também tenho que ter nessa célula aqui, para ter uma mitose completa e equilibrada, certo? Então, esse material genético e o material também citoplasmático, ele vai se duplicar, certo? Ele vai se duplicar. Nesse ciclo celular que a gente viu na aula passada, né? O ciclo celular
da mitose e aliás, o ciclo celular da intérfase. E aí nós sabemos que aqui a intérfase existem 3 fases, tá? Que é a fase G1, a fase S e a fase G2. A gente já viu na aula passada, certo? E agora a gente vai entrar diretamente na meiose, tá? Então, a meiose, tá? Ela existe 4 fases, certo? Existem 4 fases da meiose, tá? A primeira etapa da meiose, tá? É a fase da prófase. Eu queria que vocês anotassem aí uma frase que eu vou dizer. Certo? Tá todo mundo com caneta e papel na mão aí? Sim. Pronto. Sim. Escrevam aí essa frase. Prometo, Ana, telefonar. Escrevam essa frase. Prometo, Ana, telefonar. Essa frasezinha aí, ela contém as 4 etapas da mitose e da meiose, certo? A primeira fase da mitose ou da meiose é a fase chamada de prófase, certo? É a primeira fase, prófase. A segunda fase da meiose é a metáfase, certo? A terceira fase da divisão celular, da mitose ou da meiose, é a anáfase. E a última fase é a telófase. Então, quando a gente diz prometo, o pró de prometo é a prófase, o meto é a metáfase, a anáfase é a ana, né? E a telófase é telefonar. Então, vocês anotem Repete, essa frase. professor. Prometo, Ana, telefonar. Eu vou escrever aqui no chat, aqui, tá? Então, assim, só um minutinho que eu sou homem, só consigo fazer uma coisa de cada vez. Prometo, Ana. O pró de prófase. Tá? O meto de metáfase. O ana de anáfase. Certo? E o tele de telefonar, né? Que é a telófase. Ok? Isso eu aprendi na época da faculdade, na hora que eu estava estudando, terceiro ano, e nunca mais esqueci. E daí a gente tem isso na vista da gente, tá? Ficou claro? Ficou claro? Alô? Ficou claro? Pronto. Isso vai ajudar bastante, tá? Isso vai ajudar bastante quando a gente for começar a estudar direitinho essas coisas. Primeiro, vamos lá. Qual é a primeira fase da divisão celular? Da mitose da Professor, boa meiose? noite. Oi, boa noite. Sem querer ser chata, mas se eu só puder repetir de novo a respeito da frase, eu agradeço, porque eu não peguei. Tá lá no chat. Tá lá no chat. Eu coloquei lá no chat. Ok. Tem acesso lá, não? No momento, não. Pronto, então anota aí. Prometo, Ana, telefonar. Ok? Ok. Vamos lá. Então, qual é a primeira etapa da divisão celular, da mitose e meiose? A gente vai chamar de prófase. Ok? É lá o
de prometo, tá? Então, prófase. O que acontece nessa prófase? Existe o início da condensação dos cromossomos. Então, o que é você condensar os cromossomos, sabe? Então, assim, nós temos, vou pegar aqui o meu telefone aqui. Então, nós temos os cromossomos como se fosse assim um fio, né? O cromossomo é como se fosse assim um fio, tá? Na verdade, as cromátides, né? Como se fosse um fio. E aí eles acabam se enrolando, se espiralizando. E eles ficam assim como se fosse assim um fio do telefone, tá? Dessa forma, espiralizado, bem encurtado, bem junto mesmo, bem concentrado, certo? Como se fosse assim. E daí ocorre, certo? Uma fragmentação da carioteca. Vocês lembram o que é carioteca? O que é carioteca, hein, gente? O que é a carioteca? Alô? É o envoltório nuclear. Muito bem. Quem foi que falou aí agora? Natan. Parabéns, Natan. É o envoltório nuclear, certo? Então, o núcleo, ele vai se esfacelando, ele vai se destruindo, tá? E aí, nós vamos ter Então, nós vamos ter uma importante organela citoplasmática, que são os centríolos. E os centríolos, eles são responsáveis por fazer o citoesqueleto da célula. Às vezes, o que a gente acha? Às vezes a gente acha que a célula está aqui e que dentro tem só o citoplasma e as organelas ficam lá, boiando, né? É isso que você pensa, sim ou não? Sim ou não? Sim. Não. Na verdade, elas não ficam lá boiando, não. A deriva, como se tivesse assim, não. Certo? Cada uma tem o seu posicionamento, tá? E internamente nós temos feixes de filamentos, são uns filamentos bem finos, tá? E esses filamentos, eles fazem parte do que a gente chama de citoesqueleto. Ou seja, é o esqueleto da célula, certo? Em que eles estão lá, paradinhos lá, e aí o que acontece? Esse citoesqueleto, ele está dando posição daquela organela na célula, tá ok? Então, os centríolos, eles fazem parte da formação do citoesqueleto da célula. E aí o que acontece? Esses centríolos, eles migram, certo? Para os polos da célula. Ou seja, deixa eu só desenhar aqui para vocês entenderem melhor. Os centríolos, eles estão próximos aqui do núcleo da célula, certo? Eles estão próximos aqui do núcleo da célula. E aí, o que acontece? Eles saem daqui e migram para essa parte aqui, ó. Tá? Para a parte de fora da célula. Para quê? Porque quando esse núcleo ele se esfacelar, né? Quando esse núcleo ele se esfacelar, ele vai emitir, certo? Feixes para poder fazer a sustentação desse material genético que vai estar realmente à deriva no citoplasma, porque não vai existir mais carioteca, certo? Eu estou querendo fazer aqui uma coisa, mas eu só vou fazer depois que eu terminar esse conteúdo conceitual, certo? Nem sei também se vai dar certo, mas eu preparei ali para dar, tomara que dê certo. Então, assim, cada centríolo novo, né, que eles vão se duplicar também, porque o material genético ele vai estar duplicando, o material
citoplasmática, ele vai se duplicar também, e aí ele vai formar esse fuso acromático. O que é esse fuso acromático? É uma cadeia de feixes onde eles vão prender o material genético, tá? O material genético que vai se duplicar e vai estar condensado ali. Então, essa primeira fase é a fase de prófase, ok? A segunda fase, que é a fase da metáfase, os cromossomos, eles se dispõem na região equatorial da célula. O que é a região equatorial da célula? Vocês lembram na geografia lá o que é o Equador? Sim ou não? A linha do Equador? Sim. Sim, fica bem no meio. Muito bem. E adivinha onde é a região equatorial da célula? Supõe-se que é no meio. Supõe-se não. Tira o supõe-se. É no meio, né? No meio. Exatamente. Então, os cromossomos, eles vão ficar na região do meio da célula, certo? Ligadas a um fuso, esse fuso acromático, certo? E aí os cromossomos, eles atingem o mais alto grau de espiralização. Eles não conseguem mais espiralizar, significa dar voltas assim um no outro. Então, eles não conseguem mais dar volta. Se ele der mais meia volta, ele quebra. Então, eles não conseguem mais se espiralizar, ou seja, se enrolar um no outro, certo? Então, eles alcançam esse mais alto nível, tá? A próxima fase, depois da metáfase, é qual? Anáfase. Ana, no grego, significa separar, certo? Então, por isso que chama-se anatomia, ou seja, é estudo através de partes, né? Então, eu tenho que separar através dessas partes. Então, sim, a anáfase é uma fase da divisão celular em que essas cromátides, elas vão se separar, certo? Então, esses cromossomos, eles vão migrando para os lados opostos da célula. Adivinha quem é que puxa esses cromossomos para o lado dos polos da célula? Adivinha quem é? Começa com 100 e termina com tríolos. Adivinha quem são? Tríolos? Centríolos. Eles vão puxando por esse fuso acromático, certo? Eles vão puxando. Eu vou já fazer aqui, tomara que dê certo. Se Deus quiser, vai dar certo. É uma animação que vocês vão entender melhor, tá? Então, esse lado é a anáfase, né? E a última fase, né, dessa divisão celular é a telófase. A telófase esses nucleolos, eles vão reaparecer. A membrana também, a carioteca, ela vai também reaparecer. Os cromossomos que estavam em um alto grau de espiralização, né? Ou seja, dobrados aqui, enrolados aqui, eles vão se relaxar mais um pouquinho, vão se descondensar, ou seja, vão se desdobrar, e vai ser formado também uma nova carioteca. Ou seja, vão acontecer duas células praticamente em uma, né? Tem dois núcleos, tem material genético duplicado, enfim, até que ocorra o que a gente chama de citocinese. O que é a citocinese? É quando uma célula está aqui, uma dentro da outra, e acaba as duas se separando, tá? Aí a gente vai chamar de citocinese, ok? Eu vou aqui fazer uma animação aqui com vocês, tá? Queria que desse certo. Tomara a Deus que dê certo. Vou virar aqui a minha câmera aqui um pouquinho. Eu não vou ter ângulo de visão, certo? Então, eu quero que vocês digam aí se está funcionando ou não, tá? Vocês estão conseguindo visualizar o material que eu estou colocando na mesa? Sim, professor. Sim, professor. Sim, agora tu. Pronto, vamos lá. Tá Meu bem tá nítido? tudo preto. Melhorou? O meu continua sem aparecer. Estão vendo direitinho?
No meu não tá aparecendo. Sim. Aparece e depois desaparece. Professor, coloca numa tela maior. Eu também não tô vendo. Peço que vocês desliguem as câmeras de vocês, para eu ficar somente a minha A minha tá desligada. Pronto. Mas é porque tem gente que está com a tela ligada, aí fica prejudicando realmente. É só Então, clicar no nome do professor que dá certo. Aparece a tela toda. Pronto. Deu certo, gente, aí? Vocês estão visualizando essa célula que está aí no curso de vocês? Pra mim tá ótimo aqui. Pronto, então vamos lá, certo? Então, assim, o que vai ocorrer aqui? Aqui é na célula normal, certo? Uma célula normal. E aí ela vai começar a entrar na fase da intérfase. Ou seja, ela vai começar a duplicar o material genético, tá? Material genético e o material também citoplasmático. Os outros materiais citoplasmáticos não vão me interessar. Só vai me interessar aqui centríolo, tá? Só vai me interessar aqui o centríolo, citoplasma, os cromossomos e o núcleo. Tá dando para enxergar tudo direitinho? Assim, agora tá. Massa, beleza. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Primeira etapa da divisão celular, qual é? A mitose? Pré-fase. Prófase. Isso. E aí, o que acontece? Na prófase, esse material ele vai sendo duplicado, tá? Esse material vai sendo duplicado. Então, eu tinha um par de centríolos, agora eu vou ter 2. Eu tinha um cromossomo, né? Um par de cromossomos, agora eu vou ter 2 pares, ok? Vou ter 2 pares. Aí, o que vai ocorrer? Na outra fase, esses cromossomos, eles acabam indo para a região, né? Para os polos da célula, ok? Ou seja, para os lados opostos da célula, tá? E daí, que é a segunda fase, qual é? Metáfase. Metáfase. A metáfase. E aí, o que acontece? Esses polos, certo? Eles vão começar... Aliás, polos não, perdão. Chega, Jesus. Os centríolos, tá? Eles vão começar a lançar feixes. Tá dando para ver os feixes aí? Sim. Sim. Bem fininho, parece são uns arames de fio elétrico. Tá dando para visualizar, né? E aí eles vão lançando os feixes, se ligando uns aos outros, certo? Nesse aspecto aqui, se ligando uns aos outros, mas também se ligando também aos cromossomos, certo? Ok? Ok. Tá dando para visualizar direitinho aí, gente? Tá, no meu tá mais ou menos. Então, assim, vai ter essa ligação aí dos centríolos com os cromossomos, né? E com o feixe de células, ok? E daí, o que vai ocorrer? Essa é a segunda fase, a fase da metáfase, tá? E aí, nós vamos começar a terceira fase, certo? Que é a fase da anáfase, ou seja, vai acontecer essa divisão. O que vai ocorrer aqui? Esse material genético vai estar solto no citoplasma, tá? Vocês não vão mais perceber a carioteca, certo? Nesse caso aí, não existe mais a membrana nuclear, é isso? Não existe mais a membrana nuclear, certo?
E aí, o que que acontece? Como é a metáfase, os cromossomos eles vão estar bem no meio, soltos não, né? Ligados pelos feixes, né? Do fuso acromático, certo? Então, os feixes acromáticos é quem vão fazer a sustentação deles, tá? E daí, o que que ocorre? Deixa eu botar mais uns aqui, para a gente ilustrar bem. E aí, o que que ocorre? Aqui na metáfase, como a gente já viu, os cromossomos eles estão na região do meio da célula, né? Região do meio da célula. E daí nós vamos para uma próxima etapa, que é a etapa de anáfase, ou seja, nós vamos dividir esse material genético, tá? Então, esse material genético aqui vem uma parte para cá e a outra parte para cá, certo? E a anáfase é exatamente essa divisão, tá? E a última parte, vou tirar aqui os feixes aqui para a gente perceber melhor, tá? E a última parte da divisão celular, dentro dessa mitose, que a gente está estudando aqui a mitose, é a parte da telófase, tá? E o que é essa parte da telófase? A telófase é uma reestruturação da membrana, agora sim, com duas cariotecas, certo? Por que que eu tenho duas cariotecas? Porque eu não vou dividir essa célula em duas? Não é? Sim ou não? Sim. Pronto, aí eu tenho duas cariotecas, certo? E aí, o que que ocorre? Quando eu chego na parte da citocinese, tá? Aí ocorre a divisão e o rompimento da célula. E uma célula se transformou em duas, certo? Uma célula se transformou em duas. E aí, essa célula aqui que se transformou vai fazer tudo isso de novo, né? Essa outra célula também. Então, uma célula deu origem a duas. Duas vão dar origem a quatro. Quatro vão dar origem a 16. E aí vai crescendo numa progressão geométrica. Deu certo, gente, aí? Deu sim, professor. Deu sim. Tá? Desligou lá? Então, assim, vocês conseguiram entender e visualizar direitinho como é que funciona essa divisão celular, que é a mitose, até da sua divisão nuclear, até a parte de citocinese. Sim, professor. Ficou legalzinho mesmo? Ficou, gente? Jura pra mim? Não mente não pra mim, não? Ficou sim. Ficou top. Ficou até bonzinho, professor. Não, gente, sabe por quê? É porque, assim, quando eu particularmente, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender essa divisão celular, certo? Quando eu era acadêmico e quando eu era estudante de escola, porque os livros, eles nos trazem, assim, coisas paradas. É como se, por exemplo, a gente tivesse tudo parado, por exemplo, essa figura que eu estou falando para vocês agora, de uma, né, em telófase, e aí vai acontecendo a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, né, até a citocinese, né, nesse slide que eu estou falando aqui agora. E dá para vocês entenderem agora parte a parte disso, certo? Parte a parte disso. Então, assim, deixa eu só voltar aqui para aí. Opa, agora não. Então, assim, na hora quando eu digo para vocês assim, que eu colocar para vocês, por exemplo, essa terceira célula aqui, aonde os cromossomos estão bem no meio, qual é a fase que parece assim, que lembra mais meio?
Qual é a Repete a fase? pergunta, professor? Não entendi. Qual é a fase em que os cromossomos estão bem no meio? Estão na região equatorial, estão bem no meio. Metáfase. Olha só por que é metáfase. Metáfase. Olha só por que é metáfase. Porque está no meio. Meio, meio. Entendeu? Por que é anáfase? Sim. Porque está se dividindo. Ana quer dizer separar, cortar, entendeu? Por isso que tem o nome anatomia, né? Que é cortar em partes. Anátomos. Certo? Então, assim, existe uma lógica para isso. Tá? Existe uma lógica para todos esses nomes. Ninguém inventou esse nome aí do nada. Certo? Então, assim, e dentro dessas fases que vocês já entendem como é a ordem, né, que é a prófase. Por que é prófase? Porque vem antes das fases. Pró significa antes. Por isso que a gente chama assim curso pró-técnico, ou seja, é um curso que você vem antes de ser técnico. Ou seja, de todos esses radicais em grego, eles são importantes para que a gente entenda, para que a gente perceba o nome das coisas e as coisas tenham lógica. Por exemplo, prófase é antes das fases. Metáfase, os cromossomos estão no meio, né? Estão no meio. Anáfase, os cromossomos estão divididos. E a telófase vai acontecer uma divisão ali, até que chegue a citocinese, que é a divisão total e a separação de uma célula que se transformou em duas. Deu para compreender direitinho? Top. Sim. Sim, professor, você explica muito bem. Muito obrigado. Minha pedagogia me faz bem. Então, assim, Professor, pois não? esse tipo de interação ajuda muito, às vezes, a quem não consegue entender, né? Pelo fato de a aula ser online, à distância, e a gente não ter aquela interação pessoal. Isso. Na minha época de ensino médio, o professor de biologia da gente, ele criava música para ensinar uma parte do conteúdo e ajudava bastante também na interação. Com certeza. Aí vai ajudando também a fixar nomes e tal, essas coisas. Então, Microfone, Rael. figurativo, né, professor? Isso, e o visual, a memória visual, você tem muito mais percepção. Não sei se está chegando para vocês aí a animação que eu coloquei para vocês. Tá? Não estou vendo o slide, né? Então deixa eu colocar aqui novamente. Aqui tá, professor. Tá se mexendo direitinho aí, todo direitinho. Amistosa em animação, né? Isso, exatamente. Tá Depois- aparecendo pra mim. Pronto, eu acredito que depois... professor. Ai, que legal. Legal, né? Depois As vocês fases, vão né, ver... professor? Isso, as fases. Então, depois vocês vão ver direitinho, tá? Eu vou mandar esse slide para vocês lá no grupo. Eu vou mandar no formato PowerPoint. Normalmente, eu coloco no formato PDF, porque todos os celulares, eles recebem mensagens em PDF, mas nem todos têm o aplicativo PowerPoint instalado, né? Mas aí você pode fazer baixar no computador, pelo WhatsApp Web, né? E visualizar esses slides, animação pelo computador, que aí é um negócio bem interativo. Quem está conseguindo visualizar todas as fases da divisão celular na animação, por favor, dá um oi. Tô vendo, professor, todas. Eu tô também vendo. tô vendo. Não é bem didático, não é bem legal, né? E você identifica todas as fases, a prófase, né? Professor, nas suas aulas eu Sai agora, ó. consigo ver os slides. Pronto, aí a metáfase, quando está bem no meio, né? Aí a anáfase, quando divide, a telófase, quando já vai se reestruturando, e aí a citocinese, quando você separa as células. E daí todo mundo fica feliz para sempre. Menino top. Tem Beleza? até os comprimidos de omeprazol aí, né, professor? Dá pra gente ver. Parece, né?
São os centríolos, bichinho. Ninguém dá nada por eles. Até eles são muito marginalizados na biologia. Quase ninguém fala dos centríolos. E os centríolos, eles são responsáveis... Aliás, todos eles têm a sua função, né? Mas os centríolos, eles são muito importantes, principalmente na estruturação e nesse processo da divisão celular. Sem eles, não aconteceria isso. Beleza? Gente, vou parando a aula por aqui, tá? Vou parando a aula por aqui. Meu Deus, não passa tão rápido que... Né? Porque a meiose, ela vai demandar também outro tanto dessa aula, tá? E aí você já tem o material dessa aula agora, né, no grupo, e já tem o material também da próxima aula também, ok? Já não fico devendo material para vocês já receberam adiantado. Tudo tranquilo? Obrigada. Sua aula foi maravilhosa. Top. No instante Massa. passa, né? Obrigado. É doido. Olha, eu fico muito feliz. Eu me sinto, sabe o quê? O Jô Soares, quando ele acaba a entrevista, que aí aquele galera fica... Ei, professor. Sua aula Pois é tão não, boa, querido. professor, que no instante passa. Muito obrigado pela parte que me toca. O senhor poderia dar as outras disciplinas também. Eu queria. Tá aí. Eu queria, mas eu não... Plenamente, viu? Porque... Mas eu não tenho... Olha aqui, se a turma tiver observado, até a quantidade de alunos online que tem hoje é diferente das outras aulas. Tem muita gente, nas outras aulas sempre tem menores. Sério, eu fico lisonjeado com isso. Professor, só quer desempregar os professores. Não, senhor, Deus o livre. Era exatamente isso que eu ia falar agora. Eu queria, né? Mas que cada um dos meus colegas fossem realocados também. E outra, tem disciplinas também que eu não tenho competência de dar, gente. Por exemplo, essa disciplina da professora que vai dar aula de amanhã, que é de socorros urgentes e nutrição para enfermagem, eu não tenho competência para dar uma disciplina dessa. Não tenho. E me admiro muito de quem tem, né? Mas a de saneamento básico poderia, né? Vamos para frente, gente. Vamos acabar o assunto, que a nossa aula está sendo gravada. Professor, aqui, só uma observação. Pois não. Posso falar? Pode. Se todos tivessem a calma, a mansidão e o entendimento que o senhor tem de senhor dar aula falando normalmente, sem correria, era excelente. Esse é o seu ponto, sabe? Você fala tranquilamente, dá aquela aula assim que a pessoa vai entendendo, vai acompanhando todo o desenrolar da matéria. Sim, fico feliz. Ele para ouvir, para tirar dúvida. Muito bom. Ainda tem as horas das piadas e das resenhas, né? Professor. É verdade. O 10 vem. Sem contar que essa sua aula, ela é bem assim, ela não é fácil de se entender, mas o senhor dá de uma forma que... dá aula de uma forma que ela fica assim bem leve, bem legal. Bem tranquilo, né? Mas eu preciso que vocês, quando acabem a minha aula, tenham um reforço, tá? Assistam novamente as aulas, certo? A aula, escreve no papel, registra, pesquisa, vai estudar também. Porque, às vezes, o que acontece? Você entende tudo aqui na hora da aula. Já ouvi muita gente falando isso. Professor, eu entendo tudo na hora da tua aula. E aí, quando eu vou fazer a prova, eu não entendo mais nada. Mas por quê? Porque não deu continuidade àquele negócio. É como se, por exemplo, eu pegasse agora o número do telefone de uma pessoa aqui no grupo e tentasse só mentalizar, né? Ia só mentalizando. Não, vou decorar. E aí, a primeira topada que eu levar, você acaba esquecendo. Então, o que eu tenho que fazer? Anoto, para não esquecer. Vou mentalizando, vou aprimorando as técnicas, enfim. E aí a gente vai tendo uma vida feliz. Ok? Professor, o bom da sua aula é que você dá aula bem, você ainda disponibiliza o material para a gente e ainda deixa
tipo, aulas gravadas no YouTube, já fica melhor da gente estudar mais, entendeu? Coisas que não acontecem nas outras disciplinas. Aí, por isso que sua aula se torna Exatamente. top. Obrigado. Esse é o Obrigado pela diferencial, né, do professor Teyson. É porque a gente precisa facilitar, né, gente? A acessibilidade é um negócio, não é só você ter acesso. A acessibilidade, eu estava, inclusive, numa reunião agora pedagógica com a minha diretora e coordenadora, enfim, reunião da escola, né? E muita gente vai falando, não, eu vou dar aula no Meet, eu vou dar aula no não sei o quê, eu vou dar aula no Teams, eu vou dar aula no... Enfim. E aí, como é, todo mundo tem uma metodologia de dar aula. Aí, assim, quantos alunos você vai alcançar com essa aula no Teams? Ah, eu alcanço 15 alunos. Beleza. Quantas aulas você alcança com o Classroom? Ah, eu alcanço 20 alunos. Aí, assim, olha, eu alcanço todos os meus alunos. Aí o pessoal, não pode. Pode sim. Eu vou lá, dou o meu conteúdo, faço a introdução do assunto, né, textual, dou só a diretriz, né, no WhatsApp, e aí mando a minha aula gravada para o YouTube. E aí o aluno do 6º ano, por exemplo, que normalmente não tem celular, que o celular é do pai, e o pai de manhã e de tarde está trabalhando. E o menino vai assistir essa aula no Classroom, ou no Teams, ou no Meet, que horas? Na hora que o pai está trabalhando? Não dá, gente, não dá. Então, você não vai alcançar nunca. Aí o menino, quando o pai chega de noite, 8 horas, 9 horas da noite, aí o menino vai e assiste a aula. E aí ele tem o alcance 100%. Eu tenho 100% da minha turma. Então, assim, o problema não é você dar acessibilidade, é você garantir o acesso. Entendeu? É que eu penso. E outra coisa, professor, o senhor dá a oportunidade da gente perguntar e a oportunidade de você esclarecer para a gente coisas que tem professores que... Ai, não, agora não, quando terminar a aula a gente dá. Quando acaba a aula, vai-se embora, não fala mais nada. Entendeu? É complicado. Quando acabar a aula, todo mundo quer ir dormir. Mas, enfim, vamos para frente. Obrigado pelos elogios. Cada um com a sua metodologia, né, professor? Exato. O nosso grande problema do ser humano a gente chama de empatia. No dia que o ser humano conseguir entender o que é que significa essa palavra, essa empatia, o mundo se torna diferente. Eu vou encerro as minhas... Encerro o meu texto. Esses elogios, eles precisam ser repassados para os meus coordenadores. Repassem lá esses elogios também para os coordenadores, tá bom? Para que eu possa ter mais disciplinas com vocês, senão meio que nada. Senão eles vão achar que eu vou estar sendo igual aos outros. Tá bom? Deus abençoe que sim. Boa noite. Gente,